Uma outra coisa que acontece muito frequentemente no nosso dia a dia é a confusão, o desconhecimento médico de que muitas vezes secreções amarelas significam infecção. E na verdade o nosso soro ele é amarelo e ele está ali para levar células, para levar nutrientes, comidinhas, para que a pele se restitua. Então nem sempre a úlcera ou a exulceração em que você tem uma secreção mais amarelada significa infecção. As úlceras na pele, elas são nomes genéricos para o dermatologista. Significa que quando você tem perda de algum dos pedaços da pele, da primeira camada, da segunda, da terceira, enfim, dependendo da profundidade, ou seja, uma úlcera é um buraquinho na pele. Ele pode ser raso, ele pode ser fundo, ele pode até o osso, ele pode até a gordurinha da pele, ou ele pode pegar as primeiras camadas da pele, a epiderme, um pouquinho da derme, que é o segundo andar da pele. Então, o mais importante é saber que é um pequeno buraquinho e que se ele fechar espontaneamente, ok, mas se ele fechar e abrir, nem que ela tenha meio centímetro, você tem que procurar o dermatologista. Quando o médico cuidador, ele vai avaliar uma úlcera, ele tem que levar em consideração o conjunto de várias situações. A localização, a borda da úlcera, a profundidade da úlcera, o formato da mesma, porque com todos esses comemorativos, a gente vai começar a setorizar e a colocar em cada gaveta, ou seja, em cada capítulo da dermatologia. Por exemplo, o pioderma gangrenoso, em que ele está dentro de um contexto de doenças de pele e muitas vezes associados a outras doenças sistêmicas, como por exemplo malignidades, leucemias, doenças inflamatórias, e ele tem uma característica muito específica. Ele é arredondado, as bordas são extremamente cortantes, dá a sensação que foi cortado como se fosse um compasso. Existem outras úlceras também, úlceras infecciosas, por exemplo. Nós temos as úlceras por leishmaniose, nós temos úlceras, muitas vezes, por queimaduras químicas, as úlceras diabéticas do pé diabético, em que o paciente, por causa da doença, ele vai perdendo a sensibilidade cutânea na periferia e ele acaba batendo sem que ele perceba. Então, ele faz úlceras traumáticas, são úlceras muitas vezes difíceis de serem conduzidas por causa da doença de base. Nós temos as úlceras por causa das varizes, em que o fluxo sanguíneo ele vai trabalhando cada vez menos, o sistema vascular venoso ele é incompetente e ele acaba fazendo com que o sangue chegue mal na pele e acabe tendo um sofrimento do tecido da pele, o tecido cutâneo. Os sinais de alerta em que o paciente tem que começar a desconfiar que tem alguma coisa de errado por uma infecção que retarda a cicatrização da úlcera, seja porque essa úlcera tem um caráter que está aparecendo na pele, mas existem outras causas por detrás, e principalmente aquelas lesões que não cicatrizam por si só. Estes são sinais de alerta para que o paciente tenha que procurar uma ajuda médica, uma orientação médica. Porque, por exemplo, uma úlcera de um machucado que você caiu, que você desluvou, tirou um pedaço da pele, se não houver infecção, a sua imunidade cutânea, que é bastante complexa, ela vai dar conta, lavando bem com água, sabão, não usando pomadas desnecessárias, que isso é uma prática, né? Não só no Brasil, mas em qualquer lugar, de que qualquer machucado no dedo do pé já vai lá e já vai colocar pomadas de antibiótico. O que, na verdade, até não é uma boa coisa, porque muitas vezes existe para o médico uma coisa muito diferente. Uma lesão ulcerada que está infectada, ou seja, existe bactéria, e uma lesão que só está inflamada. Em geral, uma úlcera inicial, ela não tem infecção. Ela geralmente é uma inflamação, então não precisa da pomada cicatrizante, do antibiótico que se compra de venda livre na farmácia. E uma outra coisa que acontece muito frequentemente no nosso dia a dia é a confusão, claro, o desconhecimento médico de que muitas vezes secreções amarelas significam infecção. E na verdade o nosso soro ele é amarelo e ele está ali para levar células, para levar nutrientes, comidinhas, para que a pele se restitua. Então nem sempre a úlcera ou a exulceração
em que você tem uma secreção mais amarelada, significa infecção. Agora, um sinal de que existe infecção, presença de bactérias, de micro-organismos, é quando a úlcera começa a ficar mais quente, mais vermelha, você já passou várias pomadas, ela não melhora. Primeiro a gente tem que ver a localização, fazer um exame completo do paciente, ver se o paciente tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença associada, se ele tem hipercolesterolemia, se ele é diabético, se ele tem algum problema na inervação cutânea ou sistêmica, doenças esclerosantes, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, se ele tem alguma doença em que você é pró-inflamatório, né? Você vai ter uma úlcera, só que essa úlcera é consequência de uma doença sistêmica. Ou se ele teve um acidente, se ele teve algum trauma, se ele usou algum químico ou algum cosmético, muitas vezes, que podem, por causa da coceira, fazer pequenas exulcerações e ulcerações. O armamentário mais importante não é fazer só a biópsia, não é fazer o exame da microscopia, não é fazer a dermatoscopia para a gente olhar as características microscópicas da úlcera. Mas é como se a gente fosse um drone, sabe? A gente fica pairando em cima da lesão, a gente olha a localização, a gente olha como foi feita e muitas vezes, na dúvida, a gente performa, a gente faz a biópsia, que vai juntar tudo com a história do paciente e vai dar um diagnóstico.